Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, esse é o canal Fluir da Letra e hoje eu vou ensinar para vocês a customizar peças de acrílico, como esses copos aqui. Vem comigo! Bom, esse copo de acrílico aqui não vai aceitar qualquer material, por ser uma superfície muito lisa, né? Se assemelhando ali ao vidro. Então, não é qualquer material que vai fixar aqui nessa superfície, certo? Então, vamos falar de material. Eu trouxe aqui alguns marcadores para vocês verem, e aí, por último, eu vou deixar aquele que eu recomendo. Então, eu tenho aqui uma caneta Posca, e a caneta Posca eu não recomendo. Por quê? A caneta Posca é uma tinta acrílica, mas ela não é permanente em superfícies lisas como essa daqui. Então, deixa eu colocar aqui nesse copo preto. Olha só, fica bonito, fica visível, mas ó, sai tudo. Por quê? Porque esse tipo de caneta, ela não tem uma tinta que fixa nesse material. Não é uma caneta para se escrever em vidro ou porcelana ou superfícies lisas assim. Ela vai escrever, vai ficar bacana, vai ficar bonito, mas não vai ficar permanente. Qual é o recomendado? Se você for usar a caneta Posca nesse material aqui para fins decorativos, então você pode pintar e usar um verniz, né? Usar um verniz spray. Se você usar o verniz, você não pode usá-lo para alimentação. Se for para você dar de lembrança, para o pessoal usar na festa, por exemplo, para eles tomarem refrigerante ali, o suco e tal, não usa caneta Posca, porque não vai ficar permanente e você não vai poder usar verniz. A próxima opção que nós temos aqui é a Pilot, ou qualquer outro marcador para retroprojetor, que é uma tinta permanente e é a base de álcool. Vou riscar aqui para vocês verem, nessa prancheta de acrílico, olha só. Ela riscou e não vai sair com facilidade, não. Se eu não mexer aqui, eu não vou tirar. Só que ela é a base de álcool. Se eu venho com o álcool aqui, eu já consigo remover. Então, ela deixa de ser permanente. Da mesma forma, então, você percebe que se você usar isso num copo, se não for para fins decorativos, também vai sair com facilidade. Às vezes também a bucha ali com sabão vai tirar esse material, certo? Então, olha, o próximo material que eu vou mostrar para vocês são as canetas à base de óleo. Então, você até vê aqui, ó, tá escrito aqui a base de óleo. E sendo ele a base de óleo, ele é muito mais permanente, tá até escrito aqui, uso profissional. Esse aqui é um marcador da Acrylex, tem a ponta 5 milímetros, é a base de óleo e uso profissional. É um marcador excelente, muito pigmentado. Eu tenho só o branco e o preto, mas ele tem muitas cores disponíveis, então dá para fazer um trabalho bem bacana. Eu usei essa caneta aqui em um copo de acrílico como esse, e o que que aconteceu? À medida que a gente ia lavando, essa tinta começou a reagir e a dissolver. E todas as vezes que a gente passava a água ali para lavar, a tinta ia esfarelando, ia borrando tudo. Agora, ela em madeira, ela tá dizendo aqui que também dá para usar em tecidos de algodão. Então, assim, para essas outras finalidades, às vezes, se você usar o verniz, né, vai ficar perfeito. Mas só ela, num copo que tem atrito toda hora ali, lava, pega e tal, ela ia derretendo, deixava a mão da gente toda preta. Então, assim, mesmo que essa daqui seja a base de óleo, ela não funcionou bem comigo, para esse fim, tá? Mas, ó, o que eu recomendo sempre é que você faça o teste. Por quê?
Se você trabalha com isso também, né, e tá criando suas peças, quer customizar as coisas, faça o teste em algum, compra um copo aí pra você, testa as canetas nele, vai usando. Claro que quando você fizer algo desse tipo para vender, você também vai informar para o cliente, ó, não fica esfregando com a bucha do lado verde, né, que vai riscar, não fica passando a unha, a chave. Mas existe um atrito ali que é natural, a pessoa vai ter que pegar, vai passar a mão em cima da pintura e tal. Então, tem que ter cuidado, né? Por isso, mesmo essa daqui sendo a base de óleo, eu não recomendo, tá? Agora, as que eu recomendo super de olho fechado são essas aqui. Essas aqui são a base de óleo e são da Unipaint. Elas têm outras cores, mas eu só tenho essas cores básicas aqui, que é o prata, o dourado, o preto e eu também tenho a branca aqui, que veio nesse kitzinho com as 4 cores. Um kit no Mercado Livre que vem essas 4 cores aqui. Não são canetas muito baratas, mas elas compensam, tá? Então, elas vêm assim, essa daqui, por exemplo, eu não abri ainda. Ela tá bem embaladinha, elas vêm lacradinhas assim. São bem pigmentadas também. E esse aqui, ó, é o teste que eu fiz. Eu tava fazendo o teste do desenho, né? Então, olha só. Mesmo que eu passe a unha aqui, eu não tenho muita unha não, mas o tanto que eu tô passando, se fosse a posca, já ia arrancar, quer ver? Ó, caneta posca aqui. Tá vendo? Quando eu falo que ela não é permanente, por ela não aderir a uma superfície tão lisa, olha só. Só ia se tornar permanente com o uso do verniz. Então, por isso que eu não recomendei a caneta posca, tá vendo? Saiu tudo e se eu passar um paninho molhado aqui, vai sair também. Essa caneta tem os seus contras, né? Tem detalhes nela que incomoda bastante na hora de fazer qualquer trabalho com elas. Porém, a qualidade delas é surpreendente, tá? Elas são bem pigmentadas. Elas não saem com facilidade. Se eu levar ali, lavar, esfregar, não vai sair. Eu vou tentar achar um vídeo aqui na minha galeria de um teste que eu fiz. Que eu tinha feito num copo desse daqui, transparente. E aí, eu fiz uma borboleta, eu escrevi nome, eu escrevi número. Enfim, eu fiz bastante coisa no copo. Esperei secar. Depois eu lavei, esfreguei bastante assim com a bucha, mesmo do lado amarelo, né? Esfreguei. Na verdade, ele não estragou a pintura, não. A pintura dele durou, só que ele quebrou e ele caiu e trincou, né? Igual esse daqui, tá vendo? Esses copos, eles são bem frágeis, então, às vezes, numa queda, eles já dão uma trincada. Então, esse copo caiu e trincou. Mas a pintura não saiu por nada. Nem a borboleta, que é cheia de detalhe, não saiu, não manchou no toque, né? Fica pegando no copo, não derreteu a tinta. O copo quebrou, então não tem ele aqui pra mostrar pra vocês. Então, beleza. Então, essas são as que eu recomendo. Se você tiver condições, quiser investir em outras cores, que eu acho que tem azul, tem as cores básicas, né? Azul, verde, amarelo e vermelho, eu acho que tem dessa marca aqui. Quiser investir num material bom, de qualidade, para fazer tanto copos, como bolinhas de Natal, aquelas bolinhas em acrílico também, as bolinhas de Natal normal, que é uma dica aí para quem trabalha com coisas personalizadas, né, nesse fim de ano. Usa essa caneta aqui. Eu vou deixar para vocês também a foto das bolinhas de Natal que eu fiz no ano passado. Também usei essa caneta porque ela não deixa na mão, tá bom? Então, beleza, vamos para a parte prática agora que eu vou customizar com vocês um desses copos. Então, aqui no transparente, por experiência, eu sei que a caneta que melhor, né, fica bonita aqui, que fica visível, é a preta. Então, como que eu faço? Eu coloco um papel aqui debaixo para parar de dar esse reflexo, né? Porque senão fica muito ruim escrever com ele assim transparente. Você perde o detalhe. Então, eu coloco sempre um papel aqui e escrevo, tá? Você pode fazer um rascunho aqui, por exemplo, ó, vou escrever o nome que eu quero.
é um nome... É o Salomão, só que em outro idioma, né? Eu já tinha feito um escrito Salomão, mas é Salomão. Salomão que fala. Vocês não acharem que eu tô escrevendo errado, né, gente? Tô não. É porque tá em outro idioma. Então, você pode fazer assim. Escreve no papel, coloca aqui dentro. Aí você coloca do tamanho certinho, né? Pra não ficar errado. E aí é só passar por cima. Tá vendo? Ou pode escrever direto. Essa ponta, o maior defeito dessa caneta é que a ponta resseca muito fácil mesmo. Então, se dá a pressionada, né, pra tinta descer e vamos lá. Você espera já dar uma primeira secada para dar outra camada. E aí que vem o negócio, né, gente? Nada tira essa caneta. Depois que pegou aqui, nada tira. O que tirou mais ou menos foi a acetona. Mesmo assim, a acetona tirou essa camada de cima só. Então, ficou uma sombra escrita num outro copo que eu fiz, né? Ficou a sombra, uma sombra meio amarronzada. E essa camada de tinta que saiu com a acetona. Então, fica assim, ó. Já no copo preto, a mesma coisa. Só que no copo preto eu vou usar a caneta prata. Então, pensando que a ponta dessa caneta resseca muito fácil, eu recomendo que você usou, você tampa. Não deixa de forma alguma a caneta aberta por muito tempo. Sempre chacoalha para misturar a tinta, pressiona para a tinta descer para a ponta. Vamos lá, vamos escrever aqui agora nesse preto. Isso também funcionou porque a caneta ainda tava um pouco úmida, ela seca muito rápido. Para o copo preto, se você não tiver seguro de fazer assim a mão livre, você pode vir aqui, ó, você fez aqui o rascunho, né? Passa giz atrás. Aí você pode fixar aqui com um durex, por exemplo. E passar por cima. Tá vendo? Vai ficar, mas se você passar a mão vai sair. Então, assim, é mais pra... Tá vendo? Deixa arriscado só uma sombra aqui. Então, tem essa opção também. Você pode usar esse tipo de decalque aqui para os copos mais escuros, tá? O acabamento fica bonito. Não fica limpinho, lisinho, né? Porque tem as marcas da pincelada ali, né? Do marcador. Mas é algo feito à mão. Espera-se que tenha esses detalhes mesmo, né? Algo muito certinho, perfeito, só adesivo, porque ele vai ser recortado por uma máquina e você só vai afixar aqui, tá? Então, a dica de hoje foi essa. Na verdade, dica não, né? Um conteúdo completo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que trabalham com isso e que vai gostar de saber
sobre esses materiais, sobre essas técnicas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Aqui, pessoal, eu decidi gravar para vocês o processo de lavar os copos, né? Vocês veem que eu tô usando detergente, tá limpando direitinho. Depois, na hora de secar, eu conferi um por um para ver os que tinham manchado, se tinha manchado. E alguns em que eu tive que passar algumas camadas da caneta, soltaram algumas partes, e aí eu retoquei. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do copo depois já de usado. Bom, pessoal, eu já tinha concluído o vídeo, a edição e até postar aqui no canal, mas eu esperei para ver o resultado, né, a fixação da tinta no copo mesmo, para vir trazer para vocês o resultado. Então, assim, ó, eu fiz vários copos, né, o preto, como vocês viram, e eu fiz com a caneta prata, e com o atrito, e foi assim, foi num dia de churrasco, então tava com um ambiente mais quente, e a mão sempre ali suja de gordura, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse atrito com a tinta fez com que ela se soltasse mais fácil, né, então aqui tá bem firme ainda, mas algumas partes soltaram. Talvez também pelo fato de fazer várias camadas ali no mesmo lugar, né? Possa ter ajudado ali a descascar. Então, algumas partes não sobreviveram. Agora, por exemplo, do meu marido já ficou mais firme, tá vendo? Porque foi uma escrita mais fina. Não teve muitas camadas, então só alguns poucos lugares que ele deu uma desgastada ali na escrita. E por fim, a conclusão que eu cheguei é que depende do pigmento. Porque olha só, aqui eu tenho o copo que eu fiz pra Manu. Manu é minha filha. E o dela e das outras crianças na festa, eu fiz com preto. E o preto realmente fixa muito bem. Então, aqui o dela não teve nenhum desgaste. E ela, então, também tava com a mão suja toda hora, pegando o copo, bebe água, bebe suco. Então, ela manuseou bem o copo. Você vê que o copo mesmo ficou mais desgastado, mas a pintura tá firme aqui. Então, assim, talvez a questão do pigmento, ela influencie também. Então, aqui, para finalizar, o preto fixa muito bem e realmente não sai. Já o prata, a gente vê que ele dá uma desbotada muito mais fácil, né? E também o fato de ser uma camada mais grossa de tinta pode ajudar a desbotar mais fácil. Então, eu decidi trazer para vocês o resultado, né, já com o uso do copo, atrito e tal, para vocês verem o que vocês podem esperar, né, dessa personalização que vocês vão fazer. E se por acaso vocês forem vender esse serviço, prioriza o preto, né, tenta encontrar um copo branco, amarelo, cores claras que vocês possam customizar com a caneta preta, porque ela fixa muito mais. A preta da Unipaint. E aqui a prata da Unipaint, nós tivemos esse resultado aqui. Então é isso, pessoal. Agora sim, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!